Senhor, nós te pedimos que esse tempo seja um tempo bom, abençoado, produtivo, de olhar para a tua palavra como foi até agora. Confiamos em Cristo. Destampa os ouvidos para aquilo que for teu. Tampa os ouvidos se porventura houver coisas que não são tuas e da tua palavra, naquilo que eu hei de dizer, em nome de Jesus. Amém. Antes, um momentinho para propaganda. A propaganda é importante. Esse livro, o Evangelho no Centro, ele é organizado por dois dos cofundadores da coalizão Gospel Coalition. Vamos ver como que é aqui no português. Da coalizão evangélica, da qual faz parte também Dr. Kevin DeYoung. É um grupo de pensadores cristãos que estão procurando trazer de volta o centro no Evangelho, Cristo no centro, a mensagem evangélica e a mensagem da autoridade das Escrituras. Então, o livro é uma coletânea, de certa forma ele desenvolve os pontos centrais da identidade deste grupo, e é um ótimo recurso se você quer poder fazer, de certa forma, fazer assim, um exame de identidade, naquilo que deve ser a nossa identidade hoje. Eu espero contribuir um pouco com isso, numa exposição das Escrituras. Antes de eu ler, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Falava agora há pouco para o pastor Young, que a minha tentação era pegar quase que de onde ele parou. Ele falou das Escrituras e do fato de que é nas Escrituras que nós temos a palavra de Deus. É ali que ele fala. No entanto, e agora preste bem atenção, a palavra que eu vou usar é uma palavra que sempre nos causa dificuldades. Eu creio que no português fica um pouquinho mais fácil resolver a dificuldade se vocês fizerem uma nota mental para entender. A palavra é subjetividade. Você pode entender subjetividade no sentido que geralmente é pejorativo, num sentido que diz respeito àquilo que tem o sujeito como o centro da interpretação, da visão, das coisas, a experiência subjetiva do sujeito no centro. Ou você pode entender naquilo que nós chamaríamos na academia de sentido clássico, que é subjetividade tem a ver com o sujeito. E de fato, a autoridade das Escrituras tem um ponto de contato direto com aquilo que nós diríamos que está no campo da subjetividade. Mas num lugar tão especial, que a obra de Deus ocorre ali de forma imediata. Veja, a obra de Deus ocorre de forma imediata na vida de um crente, na regeneração, que permite que um crente nasça de novo em seu coração, compreenda a palavra de Deus, compreenda as Escrituras, compreenda os seus pecados e compreenda o sacrifício de Cristo. A regeneração começa, é por isso que nós cremos que a obra começa com Deus. Parte desse processo, creio eu, ato contínuo com essa obra imediata, não mediada, de Deus no coração, está aquilo que nós chamamos do testemunho interno do Espírito Santo, que é o Espírito Santo testificando ao coração daquele que é nascido de novo. Ouça a palavra, porque é a minha voz. Lembra no batismo de Cristo? Esse é meu filho, ouçam o que ele tem a dizer. Na transfiguração, pois o Espírito Santo testifica de forma imediata ao crente, quando ele olha para as Escrituras. Essa é a minha palavra. Mas toda essa questão da aplicação subjetiva, da obra objetiva que Deus faz, ela gera uma série de confusões para nós, sempre gera. Algumas vezes a nossa tendência é abraçar algum tipo de visão, que põe o homem no centro, que acredita que a obra é do homem. A maioria das pessoas acha que o grande problema do arminianismo era relacionado à discussão sobre a soberania de Deus. Na verdade, eu vejo um problema muito mais grave com a teologia de Arminio. O conceito dele do sacrifício de Cristo não condizia com as Escrituras.
Porque ele tinha plena consciência de que se o sacrifício de Cristo não era efetivo, era pretendido para todos e não era efetivo para todos, então, na verdade, ele não funcionaria numa substituição. E ele escreve dizendo que Jesus Cristo morreu na cruz para provocar a suazão. Ele morreu na cruz para dar uma demonstração de amor profundo, de entrega ao Pai. Nós devemos, então, inspirados nesse grande amor, o maior amor, de dar a vida e entregar a nossa vida para Deus. Então, o problema é soteriológico, muito mais do que uma questão relacionada à soberania de Deus. Então, de uma forma, nós às vezes resvalamos para transformar a nossa religião numa projeção daquilo que é só nosso. Em outros momentos, a gente gosta de enganar um pouquinho e fazer parecer que pelo menos Deus tem uma parte também, mas eu tenho uma parte junto. A gente chama isso de sinergismo. Deus e eu trabalhamos juntos de alguma forma para efetivar a minha salvação. E quando nós descobrimos que não é assim que funciona, que a obra de Deus, que as Escrituras são claras quanto ao fato de que Deus é o autor e o consumador, de que Ele é aquele que dá a fé é dom de Deus, não vem de nós. Quando nós tomamos consciência disso, então a vontade é pegar e não parar e gastar tempo perguntando, mas como é que isso é apropriado por aquele que foi objeto da graça de Deus e que agora se torna sujeito numa relação com Deus? Essas tendências, elas são ilustradas de formas diferentes. Deixa eu usar uma delas. Joãozinho, o maroto. Joãozinho é aquele guri que tudo que acontece de errado, alguém já diz. Joãozinho, na escola alguma coisa acontece de errado, é Joãozinho. Em casa quebraram alguma coisa, é Joãozinho. E finalmente os pais não aguentam mais a desobediência, a traquinagem, e eles procuram o pastor. E o pastor diz, traga o Joãozinho aqui, eu vou conversar com ele, vou colocar o temor de Deus na vida do Joãozinho. E os pais levam o Joãozinho para conversar com o pastor diz, o senhor e a senhora esperem lá fora, sente-se aí, Joãozinho. Joãozinho senta no sofá, morrendo de medo, e o pastor olha bem na cara dele e diz, Joãozinho, eu quero saber uma coisa, nessa sua vida que você vive, onde é que está Deus? E o Joãozinho olha para ele com cara assustado, e ele repete, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? E Joãozinho salta pela janela e foge daquele escritório e corre para casa desesperado, entra em casa, corre no quarto do seu irmão e fala, mano, me ajuda, porque Deus sumiu e estão dizendo que fui eu. É fácil rir do Joãozinho, mas o quanto da nossa fé, por mais que nós saibamos que Deus é que trabalha, que Deus é que salva, que o Espírito Santo é que testifica ao meu coração que eu sou salvo por Ele e que me manda ouvir a palavra de Deus, a obra é dele, por mais monergista que eu seja na compreensão da salvação, eu tenho dificuldades de entender como é que isso tudo é aplicado em mim e eu me transformo sujeito nessa relação. Não apenas objeto da graça de Deus, mas sujeito do relacionamento. E na dificuldade de lidar com isso, muitas vezes nós resvalamos pela ilusão de que o relacionamento é controlado por nós naquilo que diz respeito à subjetividade. Deixa eu dar um exemplo disso daí. Deixa eu ler para vocês um texto. E eu gostaria de saber, meu olho não é muito bom, eu não vou ver lá atrás, mas se algumas pessoas levantarem a mão na frente, eu vou conseguir ver pelo menos essas. Deixa eu ler aqui um pedacinho de um texto. Eu gostaria de saber se alguém reconhece de onde vem isso. Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade aquilo que nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, temendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para essa vida e para a futura. Porém,
Os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação. Alguém reconhece isso? Não? Deve ser algum, no mínimo semi-pelagiano, talvez um sinergista, né? Aceitar Jesus. Eu cresci menino pensando que eu precisava dizer, que eu precisava parar. No começo era o seguinte, bem menino, todo mundo, bem no começo, é bem sinergista. Então, bem menino distribuía folhetos, eu gostava de distribuir um folheto, eu nunca entendia porque que meu pai deixava, apoiava, mas estava lá com 12 aninhos de idade distribuindo um folheto que dizia: o homem que errou o céu por 1 metro. Conhece esse? Errou o céu por 1 metro, porque ele conheceu a Deus aqui, mas não aqui. Menos que 1 metro, né? Sempre achei aquilo esquisito. Mas eu ia lá e distribuía os folhetos e eu dizia para os outros: você precisa aceitar Jesus, você precisa aceitar Jesus. Eu experimentei uma apropriação da fé bem cedo, bem menino, uma conversão, e é o tema meu hoje. Bem menino, bem cedo. Então no começo era isso. Depois eu passei por aquela fase, no qual eu comecei a ler teologia, eu comecei a dizer: espera, na verdade é Deus que faz. Então que negócio é esse de pedir para os outros aceitarem a Jesus? Eu via como é horrível interpretar, como a gente tortura o texto de São João lá no Apocalipse, e a gente vivia dizendo para os outros: eis que Jesus está à porta batendo, abre a porta do seu coração e ele entra, Jesus está lá batendo, não deixa ele de fora, aceita Jesus. E eu comecei a ficar irritado com isso, e eu dizia: não, Jesus não está lá mendigando, pedindo, você não tem que aceitar nada, não é para aceitar Jesus. E de repente, eu tive que reexaminar isso. Porque eu descubro o que está escrito aqui na Confissão de Fé de Westminster, foi o que eu li para vocês, no capítulo 14, na segunda sessão do capítulo 14, que os principais atos da fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para a justificação. Então vem a pergunta: o que é que quer dizer se aceitar? O que é que significa esse aceitar a Jesus? Para quem também tem apego a essa tradição clássica puritana, deixa eu dizer que nos catecismos também a mesma ideia se repete. Na pergunta 67 do Catecismo Maior, diz que a conversão é quando Deus nos tira do pecado pela regeneração e nos faz prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e aceitar e abraçar a graça. Surge a palavrinha aceitar lá de novo. O que é a conversão, então? A minha foi simples. Menininho, brincando na rua, um pouco irritado porque os pais resolveram que, sendo filha de americano com brasileiro, experimentando essa vida dupla, no começo era só inglês em casa e os meninos da rua caçoavam porque o português do Davizinho era engraçado. E ali na rua, na frente de casa, em Belo Horizonte, com 3 aninhos, no meio de uma briga, alguma coisa começou a incomodar. E eu entrei em casa e disse: mamãe, menino que briga vai para o céu. E diferente daquela tendência que a gente tem de tratar toda criança como se fosse, perdão da palavra, imbecil, ela virou e falou: filho, na verdade não tem nada a ver com se briga ou não. Brigar com os amigos, ser violento, isso daí é errado. Mas o que faz a diferença de ir para o céu ou não é ter Jesus no coração. Satisfeito, saí lá fora e a briga continuou. Mas Deus já tinha começado a fazer alguma coisa naquele coraçãozinho duro, porque passados muitos minutos, eu voltei para casa e disse: mamãe, eu não acho que eu tenho Jesus no coração, como que faz isso? E a minha mãe abriu a Bíblia e explicou: isso foi o que ele fez por você, você faz isso convidando ele para tomar sua vida, dando sua vida para ele. E eu ainda me lembro daquele dia, não como se fosse a marca da minha experiência com Cristo, mas como a primeira vez que eu tive
consciência subjetiva de que alguma coisa tinha mudado. Já me perguntaram, mas será que aquilo não era uma compreensão infantil? Será que aquilo era real? Eu tenho 2 jeitos de responder. Um deles, um pouco mais malvado, é perguntar: e a compreensão que nós temos hoje não é infantil comparada com a que um dia esperamos ter? Quando não virmos mais como quem vê através de um vidro opaco, mas conhecermos como somos conhecidos? Então, tem uma certa arrogância em achar que a compreensão que uma criança pode ter da fé é infantil a tal ponto que ela seja invalidada, porque a nossa é infantil, eu espero, comparada com a que um dia teremos. Mas Deus nos chama a viver de acordo com aquilo alcançado. Agora, tem uma outra forma de responder. Eu me lembro que pouco tempo depois eu procurei a mamãe e ela confirma essa história. E eu disse: mãe, Jesus está sentado ou em pé? Ela falou: como assim? No meu coração. Ela falou: filho, por que você está perguntando? Mãe, porque eu já convidei ele para entrar faz muito tempo. Se ele está em pé, ele deve estar cansado à beça. E naquela cabecinha de criança, uma coisa fica patente: que ele estava lá, eu sabia. Mas é interessante, se você pensar no que ouvimos agora há pouco, que não é ter Jesus no meu coração que me dizia que ele ressuscitou, que ele é verdadeiro. É o fato de que ele é verdadeiro, de que ele ressuscitou, de que ele é a palavra de Deus que faz com que eu possa descansar sabendo que ele mora no meu coração. Não tem pentecostalismo nenhum no que eu vou te pedir aqui não, viu? É para levantar a mão mesmo para eu saber, só isso, tá? Levanta a mão quem aqui já teve dificuldade quanto à segurança da salvação. É mais comum que isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês: existe um teste infalível para saber se eu sou eleito ou não. E não tem brincadeira nenhuma nisso que eu estou dizendo. Olha para a cruz de Cristo e olha para o que ele estava fazendo lá. Você discerne o que é que ele estava fazendo? Você consegue entender que era por você? Porque se consegue, carne e sangue não revela isso. Isso é revelado pela obra do Espírito Santo no novo nascimento, onde ele convence do pecado e do juízo e onde ele nos leva às Escrituras, para a partir daí ouvir a voz de Deus e caminhar com ele. Deixa eu ler com vocês aqui em Atos capítulo 9, vou ler dos versos 1 a 19. Atos 9, 1 a 19. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pelas mãos, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Deixa eu parar por aí por um segundo. A conversão é um momento de apropriação subjetiva, explicado como eu falei, tendo a ver com o sujeito, com a pessoa, daquela obra que Deus já realizou em Cristo na eternidade e que começa com a eleição
e que se completa com o fato de que fora do tempo e do espaço, aqueles que Deus predestinou, Ele já santificou e glorifica junto com o Filho. Mas do mesmo jeito que a encarnação foi um momento no qual o Eterno entrou naquilo que é temporal, que sofre sequência de tempo, Jesus Cristo, como verdadeiro Deus não limitado, e como verdadeiro homem, vivendo dentro do tempo e do espaço na sequência histórica. Da mesma forma, o ato de Deus eterno, no qual Ele prepara para si um povo de propriedade exclusiva, uma nação de profetas, sacerdotes e reis. Ele entra a minha história. E isso acontece num momento. A ênfase no momento não está no imediatismo, não está também no fato de que ele precisa ser um momento único ou singular, às vezes é um momento longo, às vezes é um momento curto, mas está no fato de que, historicamente, em algum momento da minha vida, eu descubro o que Deus fez por mim. Fica mais fácil ilustrar como é que alguém que está querendo olhar para a Bíblia, levando em conta a graça soberana de Deus, pode entender o que esse processo significa. Vamos lá, o básico apelo. Como é que eu faço um apelo? Um apelo reformado. Dá? Eu geralmente o que eu faço é o seguinte, quando a palavra pregada parece ter mexido com pessoas, eu viro e falo, escuta, eu gostaria de dizer uma coisa. Se Deus está falando com você, não recusa a voz, porque significa que você é dele. Se o que foi dito para vocês não tocou o coração, esquece, porque não é para você, pelo menos não hoje. Mas se tocou o coração, não há necessidade de resistir, porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você ouviu, então, não deixe de tomar os passos que são precisos agora para caminhar com Cristo de forma aberta e explícita. Vamos voltar lá para a segurança da salvação? Se alguém consegue olhar para a cruz de Cristo e discernir o que aconteceu ali, essa pessoa só faz isso porque o Espírito Santo já trabalhou. Mas esse momento de conversão, ele tem alguma relevância? Ele é importante para nós, não é mais importante enfatizar os aspectos objetivos dessa experiência com Deus? Eu acho que qualquer desses aspectos que for deixado de lado vai enfraquecer minha caminhada com Cristo. Eu poderia dizer que é por causa do que eu vou dizer amanhã, quais são os sinais da conversão, que é importante explicar direitinho que a conversão é um ponto real e marcante na nossa vida. Mas é mais que isso. Quando eu olho aqui para o que está acontecendo com Paulo, quando eu penso em outros momentos nas quais a Bíblia narra a mudança de caminho que ocorre quando alguém se torna consciente de sua própria eleição e da obra que Deus já fez, eu sei que isso é algo que é manifesto na minha vida humanamente, mas as suas raízes estão, na verdade, na eternidade e numa obra de peso infinito. Vamos lá para Paulo, vamos olhar um pouquinho para Paulo. Quem era esse homem? Quem era esse viajante que saiu nessa estrada aí de Damasco? Saulo, o homem. Notem que Paulo, quando se referia a Saulo, mesmo na sequência dos seus anos com Cristo, nunca o fez tratando com desdém o apego que ele tinha a Deus. Ele trata a ele mesmo como alguém que de fato fazia as coisas por zelo. A jactância dele lá em Filipenses, quando ele diz, quando ele dá todo o pedigree dele, não vou ensaiar, não vou relembrar o pedigree todo, mas ele dá todo o pedigree dele e ele fala com orgulho, ele fala, se alguém podia se gloriar na carne, esse seria eu. Ele não dá
nenhum sinal de que aquilo fosse desonesto. Mas ele sabe que aquilo era escravidão. Ele sabe que aquilo não era suficiente. Mas é interessante que Paulo, falando de Saulo, parece que tinha para com ele mesmo o tipo de respeito que Jesus demonstrou. Eu já estou me adiantando um pouco, porque amanhã eu falo sobre isso. Quando um jovem importante da comunidade de Israel o procurou, e discutindo com Jesus o que ele precisava fazer para ser salvo, Jesus disse para ele, ele fala, mas essas coisas eu faço desde a minha infância. E a Bíblia fala, e Jesus amou aquele homem no coração. E se condoeu dele. Não houve recriminação. Eu não vejo Paulo recriminando Saulo. Mas eu vejo aqui o relato de um homem que saiu respirando ira, procurando morte e destruição em nome daquilo que ele acreditava que ia levá-lo a uma vida com Deus. O irônico é que ele não estava de todo enganado. O interessante é que ele estava, de fato... Como é que foi o diálogo dele com Jesus? Quem és tu, Senhor? Qual foi a resposta de Jesus? Ué, eu sou aquele que você estava buscando. Notou que eu dei uma torcida no texto? Tem um duplo significado ali. Eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou Jesus a quem você estava perseguindo. Porque no momento em que uma conversão real acontece na minha vida e eu me torno cônscio de que tudo o resto foi para me trazer aquele momento de curva e de transformação, eu descubro que nenhuma das outras estradas que vieram antes estavam erradas. Que todas elas eram de fato os caminhos que eram necessários para me trazer até aquele momento. Porque o que é que motivava Saulo? Ira, rancor, vontade de provar que ele estava certo, autojustiça, queria destruir aqueles que eram do caminho. Mas e de forma mais profunda, o que é que motivava Saulo? Esse é o mesmo homem cuja compreensão do Evangelho cresce ao ponto que em Romanos 1, ele diz que todo homem é um fugitivo de Deus, que todo homem conhece a Deus, que todo homem anseia por Deus, mas foge dele porque se recusa a adorar e dar graças. Paulo é o homem que nunca vai admitir a ideia de que alguém de fato se rebela contra Deus porque rejeita o que ele não conhece. Você não pode rejeitar o que você conhece. A rejeição de Deus, e Romanos 1 de novo, deixa claro, é a rejeição de algo que me foi revelado. Esse homem compreendia que num nível mais profundo, o que motivava a sua vida era Deus. E nós não vamos entender o que é a conversão se não entendermos que todo ser humano, escuta bem o que eu vou falar, eu estou convencido, à luz das Escrituras, que todo ser humano vive uma tensão binária de fugir de Deus ou de, pela graça, ser atraído para Ele. Que todo ser humano experimenta a revelação de Deus, que nem o pecado suprime. E o anseio por Deus, aquilo que Eclesiastes fala, que Deus colocou a eternidade no nosso coração, desejo pelo eterno, anseio pela eternidade, aquilo que no latim eles chamam de desiderium aeternitatis, eu acho que soa tão bonito, rola gostoso da língua. Esse desejo, ele é o anseio por Deus. E todo ser humano tem isso. Mas ao mesmo tempo, há a parte de Cristo, a parte de um ato iniciado por Deus, que vira, que reverte a polaridade
daquilo que é minha inclinação natural. Eu fujo de Deus. Eu sou tomado por medo e culpa. Por quê? Volta lá para Romanos 1. Porque tendo conhecimento de Deus, não adoraram como Deus e nem lhe deram culto. Já pensou a culpa que isso dá? Ver Deus e dizer, mas eu não admito que Ele é Deus, porque se Ele for eu não posso ser. Ou eu não quero reconhecer a Deus, mesmo que eu esteja vendo a Ele, porque senão eu vou me sentir devedor. Alguns de vocês já me ouviram contar a história que sempre me impressionou. De Huxley narrando o momento na sua vida de jovem, na universidade, na qual ele percebeu que ele precisaria fazer uma escolha. Que de um lado ele poderia negar a existência de Deus e acreditar que o mundo tem outras explicações, e ele não precisaria sentir nenhuma culpa, ele não se sentiria devedor, mas ele teria que conviver eternamente com um sentimento de vazio e despropósito. Ou então ele poderia experimentar a paz de acreditar que o mundo tinha sentido, que o mundo tinha permanência, mas iria ficar se sentindo devedor. E quando ele narra isso daí, ele diz, e eu que não gosto de ficar devendo para ninguém, fiz a outra opção. O que é a conversão com Paulo aqui? Quando Saulo vira Paulo. Essa inversão do contra Deus para a atração na direção de Deus. Ela só acontece porque Deus agiu no coração antes. Porque Deus tornou não apenas possível, mas tornou inevitável essa transformação. Ele abriu os olhos do coração ao trazer vida, a vida de Cristo. E essa pessoa não vai deixar de ter invertido aquilo no seu coração que o puxa para longe de Deus, para que se torne algo que faz com que Deus seja a força de atração maior. Esse princípio é patente e óbvio. E de certa forma ele está representado ali na frase de Jesus. Eu sou Jesus. O fato de que Saulo já estava balançado talvez esteja ali na implicação da frase que ele usa, né? Quem és tu? Senhor. Eu sou Jesus. A quem você persegue quando persegue meu povo, mas eu sou aquilo para o qual o seu coração de fato está sendo atraído. O interessante é que essa experiência com Cristo, ela é marcante para todos nós. Agora, a ênfase não está na experiência. A ênfase não deve estar em dizer e contar. Vamos lá, eu falei, né? Quando eu aceitei a Jesus. Então, se você não tiver um testemunho para contar desse tipo, seu testemunho precisa de algo de extraordinário. Ou você precisa poder dizer que foi muito cedo, ou você precisa poder dizer que você era muito ruim e não prestava mesmo, e daí mudou. Ou então você precisa dizer que tem que ter alguma coisa. Não, o ponto é outro. O ponto é que eu preciso dizer que houve um momento no qual eu descobri que algo tinha virado na minha vida. Vamos pensar no termo conversão, o que é que significa? O que o guarda fala quando ele para você, a luz acende, ele para você, porque você deu uma virada ilegal na estrada. A senhora fez uma conversão ilegal à direita. Está vendo? Se estivéssemos antes das eleições, eu teria que ser cuidadoso em falar em conversão ilegal para a direita ou para a esquerda. Né? Já passou, não tem problema. Uma conversão é uma virada. É uma curva, é uma rodada, é uma transformação.
E aí é que eu digo, é uma mudança na direção que é uma mudança na forma como eu me movo em relação a Deus. Se eu estou fugindo dele ou indo na direção dele. Mas o interessante aqui é que quando Saulo saiu de Damasco, ele tinha uma missão muito clara. Qual era a missão dele? Qual era o senso de missão dele? Eu preciso acabar com esse grupo que está traindo a verdadeira religião. Notem que quando Deus transforma alguma coisa na vida dele, o que acontece ali naquela estrada não muda exatamente o formato da missão dele, só muda o significado. Porque ele passa a dizer, eu preciso acabar com aqueles que falsificam o Evangelho. E eu preciso mostrar que a lei me traz é para Cristo mesmo, que é Cristo. O que acontece ali com Saulo e faz com que ele vire Paulo é interessante. Há um confronto, há um indiciamento e há um recomissionamento. Jesus intercepta a vida de Paulo, intercepta o caminho que ele segue, intercepta o momento da vida dele, não como algo que surge como uma intervenção, indo numa direção diferente de tudo o resto, mas sim o culminar de um processo todo que Cristo usou para trazer ele até ali. E naquele momento ele experimenta um confronto, um indiciamento e aí um recomissionamento imediato. Agora você para de me perseguir e vai me apresentar para os outros. Você achou o que precisava achar. É impossível falar da obra do Espírito Santo para pessoas que não têm o Espírito Santo. Lembram como o pregador anterior falou sobre o problema de dizer que eu sei que Cristo vive porque Ele vive no meu coração? O subjetivismo implícito de dizer isso. Então vamos inverter o jogo, concordando com o fato de que você não pode dizer que a vida de Cristo é garantida porque Ele existe aqui. Porque se Ele não existe lá fora, eu sou o mais infeliz dos homens. Paulo nisso foi muito claro. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Agora, vocês lembram de uma outra música, essa nossa brasileira, que diz: só o poder de Deus pode mudar o teu ser, a prova que eu te dou é que Ele mudou o meu? Eu não sei, eu não vejo se sou feliz, porque eu não sei se felicidade é necessariamente uma das provas de conversão. A gente conversa sobre isso depois. Eu acho que alegria no Senhor e gozo no Senhor é assim, mas não sei se é exatamente a felicidade que a gente fala. Mas é o seguinte: eu não posso falar da obra do Espírito Santo, eu não posso falar da transformação que ocorre na santificação, daquele caminhar que diz hoje mais que ontem e menos que amanhã, aquele senso constante de que eu sigo a Jesus Cristo e não vou voltar atrás, se eu não souber que meu coração, de fato, é convertido. Resta uma coisa que eu quero tratar antes de chegar ao fim hoje. E a conversão, ela é pontual? Pouquinho tempo atrás, um amigo perguntava: me dê, na sua opinião aí, o maior teólogo do século XX. Pensei em duas opções. Uma das opções que me veio na cabeça foi o John Murray. Porque no livro dele, Redenção Consumada e Aplicada, obrigado. Ele ali mudou completamente a minha perspectiva a respeito da relação entre justificação e santificação. A caminhada com Cristo, a transformação que Ele faz na minha vida, a santificação que ocorre dia a dia.
envolve a conversão como um momento no qual eu me tornei cônscio da minha eleição, e envolve a conversão de cada caminho da minha vida, dos pecados que ainda habitam em mim. Em princípio, eu sou regenerado, e um novo princípio de vida existe, que me aponta para Cristo, que me atrai para Cristo. Mas leva tempo para essa luz alcançar os recôncavos do meu ser. De certa forma, para ilustrar com mais leveza, um tempo atrás, bastante tempo atrás, encontrei com um pastor, amigo dos meus pais, já velhinho na época, pela graça de Deus continua vivo, foi missionário no Brasil muito tempo, um holandês. Encontrei com ele em outro país, estava com a minha esposa junto, e ele virou e disse: mas o irmãozinho está muito diferente. Eu disse: ganhei uns quilinhos, né? Ele falou: mas o irmão precisa se converter nessa área também. Ele podia falar isso para mim, não venha me falar isso que eu vou ficar triste. Mas ele podia. Mas de certa forma isso ilustra o fato de que a conversão é tanto algo pontual, e que eu devo ser capaz de dizer: num dado momento eu descobri que andava com Cristo e não andava mais sozinho. Mas ela é também algo contínuo, que vai se estender por cada área, cada canto da minha vida, que vai afastando as sombras e fazendo com que em cada lugar eu me volte para a luz purificadora de Cristo, eu fuja dos charcos gelados de auto-engano, de autonomia e de ira com Deus, e tenha o meu coração transformado por aquela graça que faz com que eu olhe para Ele e diga: tudo que eu posso é agradecer, tudo que eu posso é regozijar e saber que eu já não sou como era antes. Agostinho, o grande, conta que depois de sua conversão, uma vez andando na rua, ouviu uma voz que gritava por ele, e era uma das moças com quem ele tinha vivido vida de impureza antes de sua conversão. E ela gritou, chamou pelo nome, correu atrás dele e finalmente alcançando disse: Agostinho, você não me reconhece? Sou fulana. E ele disse: eu reconheço você, mas eu já não sou aquele Agostinho. Eu sou outro, alguma coisa mudou. A conversão é isso. A conversão, do ponto de vista técnico, pode ser definido como uma apropriação pessoal, subjetiva, uma compreensão, um momento no qual me torno cônscio da minha eleição e da obra que Deus fez. Ela acontece depois da regeneração. Ela acontece e me conduz ao arrependimento. De fato, eu acredito que no momento em que nós experimentamos a fé salvadora, nesse momento o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala pela palavra, crê que a palavra é verdadeira, porque o Espírito Santo testifica e diz. E então essa pessoa é movida pelo Espírito Santo a agir de conformidade com aquilo que está na palavra de Deus em cada passagem, e é transformado por aquela palavra e convencido das pequenas conversões que precisam acontecer a cada momento. Passa a compreender as ameaças que a palavra faz e, sobretudo, abraçar as promessas, acreditando que nessa vida e na vida futura Deus me mostra um novo caminho. Pega um caminho para Damasco, uma estrada para Damasco. Eu pensava que ia para Damasco, e Ele dá uma virada e faz uma conversão para que eu descubra um caminho para Sião. Mas é interessante que, se eu tiver de resumir quais são os principais atos da fé salvadora, eu não posso deixar de dizer que, bem explicado e bem compreendido,
aceitar e receber a Cristo, firmar-se nele para minha justificação, experimentando uma conversão dos meus caminhos e dos meus afetos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, daquilo que a Tua palavra grava nos corações, transforma as nossas vidas, converte os nossos corações, mexe com nossos afetos, e que, submissos no nosso entendimento à Tua palavra, ansiemos por uma novidade de vida, por vida convertida em Cristo. Amém.